Sim. Tá. Pessoal, sempre. Retorno. Sempre nós vamos buscar o circuito equivalente. Disso em primeiro lugar, tá? Em qualquer tipo de circuito. Então, o que nós queremos encontrar aqui? Nós queremos encontrar um circuito equivalente que contenha somente a fonte e um resistor que equivala, né, que seja equivalente, né, seja equivalente a todos esses resistores aqui, independente de como que eles estão ligados. Bom, essa fonte é de 120. Ô, Wesley, não tá aparecendo, não. Não tá, não? Só para você ou No para os meu, outros? não. Agora apareceu. Às vezes dá um delayzinho para Agora- atualizar. Então vamos lá. Nós queremos encontrar o equivalente, 120 volts, e esse resistor total aqui, ó, esse R total, a gente quer descobrir qual que é o valor dele. Para descobrir a resistência total de um circuito que está em paralelo, como que eu faço então? Hã? Você vai somar os ohms aí. Mas 10, 15 volts. É só somar direto ou tem algum Vai dar- jeitinho? Vai somar direto. Esse aí só soma. Nesse caso, não. Você vai ter que colocar 1 dividido pelo número da resistência. E Exatamente. depois você soma. Por que, Lucas? Porque a energia vai se dissipar entre eles de menor resistência. Isso, mas a principal ideia da gente fazer esse tipo de soma é pelo tipo do circuito, né? Que tipo de circuito que é esse? Paralelo. Isso. Por ele ser em paralelo, por a ligação ser em paralela, a gente tem que fazer o inverso da soma dos inversos. Ou seja, nós vamos ter que fazer R1, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. E o resultado dessa soma aqui, doida, nós vamos ter que colocar 1 dividido por tudo isso ainda. Então, como que fica? Fica lá, ó. Errei. Calma, vai dar tudo certo. É só essa diferença aqui. Até o -1 você conseguiu colocar na calculadora ontem, lembra? Uhum, mas eu errei tudo aqui. Eu fiz ao contrário. Eu somei tudo e depois dividi por 120. Aí depois eu peguei cada ohms e dividi pelo resultado dos 37 dividido por 120. O ideal para nós aqui no circuito paralelo é dessa maneira. Pessoal, qual que é o resultado desse valor aqui embaixo aqui? Deixa eu ver se eu tenho a calculadora aqui. Primeiro vai dar 0,1. O R1 aí. Hã? Vai, exatamente, vamos lá. O R1 vai dar 0,1. 1 sobre 0,1 mais 1 sobre quanto que dá isso aqui? Aliás, estou fazendo errado, né? Vamos lá. Então, tudo isso aqui deu 0,1 mais 1 dividido por 15 dá quanto?
66. 66, 666, 66. 1 dividido por 12 dá quanto? 0,83. Ô, Bi, empresta a borracha pro pai, filha. Então, ó, e aí esse 1 aqui, né, continua aqui em cima. Então a gente soma tudo isso aqui e pega 1 e divide pelo resultado dessa soma. Então quanto que dá isso aqui? 0,1899. Você somou aqui embaixo e pegou 1 e dividiu por isso? Não, só somei ainda. Ah, tá. Ele vai Somou. estar Deu em quanto? 0,1899. A soma disso aqui? É, Certeza? não, perdão, não deu isso não. Um 1,59 deu. Confirme aí pra mim. Deu isso? Bosta. Ô, Wesley, Oi. desculpa, eu acho que eu passei o resultado errado aqui para você. Eita. 1 Por quê? dividido por 15 vai dar 0,066. Tem mais um zero antes. Tá. Deixa eu ver aqui. É isso Boa mesmo. noite. Boa noite. Essa é a voz do Ronaldo. É nóis. 0,60. Corrigindo a de ontem, Ronaldo. E no Ah, sim. caso, a 1 dividido por 12 vai dar 0,083. Perdão. O senhor tá me engurpindo, então. E qual que é o resultado, então, dessa soma? Zero vírgula 249. Foi o que deu na minha soma aqui. O cara confirmar aí. O meu deu 0,87, hein? Ixi, meu Deus do céu. Eu vou bater essa calculadora aqui. Hoje é véspera de feriado. A galera já vai Do ponto entrando no 24. ritmo. É 24,9 Feriado, mesmo. amanhã eu trabalho, cara. Mas amanhã eu tenho que trabalhar. Trabalhar amanhã? É. Trabalhar fazer o quê? De trabalhador. Dia do Trabalhador tem que comemorar como, né? Então, pessoal, deu 4,01 ohm, tá? Vocês entenderam? Então, ó, a gente colocou 1 sobre, né? Toda vez que a gente tiver o circuito em paralelo, a gente vai fazer a soma 1 sobre o inverso da soma dos inversos. Para vocês lembrar aí na cabeça. Ah, é paralelo, é o inverso da soma dos inversos. O que que é isso? Eu tenho o resistor invertido aqui, depois eu inverto de novo, tá? É isso que a gente quer dizer aqui. Ô, Então, a Wesley, resistência... Oi. pera aí, como é que você chegou nesse resultado do 4,01 aí, ohms? 1 dividido por 0,249. Tá. O meu Qual deu dividido? 0,25 redondo. Depois o RT O 4.
redondo também. Ô, Wesley, Oi. o 1 dividido por 15 é... Ah, não, tá certo agora, é 0,06. Ah, eu tava vendo errado aqui. Tá. Tem alguma coisa errada aí, gente? Vocês acharam alguma inconstância aí? Tá certo, professor. Pra mim deu 4. 4 redondo? Noite. Oito. 4 redondo. Deve ter dado 4 redondo, provavelmente porque vocês pegaram os números inteiros aqui. E como eu peguei só uma parte deles, aí dá alguma variaçãozinha, tá? Mas, ô Wesley, Oi. esse 0,249, ele é dividido por 1? É o 1 que é dividido por ele. Ah, entendi, porque eu tô fazendo aqui agora. Ele é meio esquisito mesmo, mas tá. É da 4,016. Então, olha que estranho. A gente tem aqui um circuito com resistências de 10, 15 e 12 ohm, e a equivalência desses resistores que são grandes, né, são considerável, a equivalência deles é menor do que a metade de qualquer um deles. Olha que interessante. Então, quando eu pego resistores e coloco em paralelo, eu diminuo a resistência. Quando eu pego resistores e coloco em série, eu aumento a resistência, tá? Bom, o pessoal que fez Ensina isso direto... na Plotboard. Oi? Ensina isso na Plotboard agora. Na protoboard? Temos que fazer na protoboard. Falando em protoboard, vocês estão fazendo lá no aplicativinho do Every Circuit? Eu não consegui nem mexer naquilo lá. Não consegui nem entrar. Quem? Ah, eu vou ter que Gosto fazer lá? uma instruçãozinha para vocês. Não tem o mais fácil pra baixar, não? Aqui ele é fácil, aqui vocês só não pegaram o jeito ainda. Mas eu tenho que gravar eu montando um dos circuitos, aí vocês vão conseguir montar. Se eu montar lá, eu consigo montar aqui na Plotboard. Sim, na verdade a protoboard a gente só vai montar. Você tem protoboard aí, né? A protoboard a gente só vai montar exatamente como a gente está aqui, ó, o circuito feito, a gente monta, né? Com os fiozinhos fazendo em paralelo assim. Se você pegar um multímetro, eu te desafio aí, você pegar uns resistor, fazer os cálculos, colocar dois em série lá, colocar uma fonte, fazer colocar na bateria, né? Fazer os cálculos e medir. Tem que dar bem semelhante os resultados. Na Tá, mas fonte dos volts? pode ser uma pilha mesmo, 9 volts, pode ser uma fonte 12 volts. O pessoal aí que fez direto encontrou 4 ohms aqui redondo, né? Vamos seguir com 4 ohms então. Vamos arredondar para 4 aqui, só para ficar mais fácil nossos cálculos, ok? Nesse ponto aqui. Vocês vão acostumar a jogar tudo na calculadora e vai ficar o mais preciso possível. Então, ó, esse resistor equivalente é um resistor de 4. Como é que eu faço para encontrar a corrente total desse circuito? Essa corrente aqui, ó. Corrente I. Divide por 12. Como que acha a corrente? Divide por 12. Tensão dividido por resistência. Certo. Vamos reproduzir aqui então. A corrente total é igual a tensão total dividido pela resistência total. Qual que é a minha tensão total? É a tensão de entrada. Quanto que vale? 12. 12, 120 volts. 120. 12 volts. Dividido pela resistência total, que é 4. Então, quanto que dá 12 dividido por 4? Dá 3. Coloca um 0, 30. Beleza? 30 amperes. 30 amperes. Então, nossa correntona que sai daqui, ó, é uma correntona de 30 amperes. Eu vou colocar de cor diferente.
Pessoal, 30 amperes. Esses 30 amperes, eles vai chegar aqui, ó, no nó, nesse nó, e ele vai descer um pouquinho para cá e vai vir o resto para cá, certo? Ele vai descer um pouquinho para cá e vai vir o resto para cá. Então, nos nós, essa corrente se divide. Mas a tensão é a mesma em todo o circuito, certo? A tensão é 120, tanto no resistor 1, quanto no resistor 2, quanto no resistor 3, ok? Tem como provar isso aí matematicamente, Wesley? Que é a mesma? Eu vou te provar intuitivamente. Eu vou matar essa parte aqui, ó. Quantos volts a gente tem em cima do R1? Tem 120. Tem, porque assim, se eu pegar aqui, ó, se eu tirar esse cara aqui fora e eu tirar esse aqui fora, qual que é a tensão que eu vou ter em cima do 2? É porque às vezes o que é difícil da gente visualizar é o seguinte: isso daqui é uma forma bonita de ficar representado. Mas o que significa essa ligação? Significa isso aqui, ó. Vou fazer um desenho bem... Significa um circuito assim, ó. Onde eu tenho as resistências. E elas estão ligadas todas no mesmo ponto. Tá bem feio aqui, ficou meio fora de pixel, mas ó, R1, R2, R3. E aqui eu tenho a fonte de 120 volts. É isso que significa aquela representação ali, ó. Certo? Aquele nó é um ponto só, né? Então o 120 está chegando aqui nesse ponto e está em todos. E o 0 está chegando aqui nesse ponto e está em todos. Entendeu? Então se eu eliminar uma dessas resistências, continua chegando a tensão ali. O que vai mudar é que cada um vai consumir uma corrente. Entendeu? Entendi. Aqui no livro também fala mais ou menos isso. E aí não tinha matemática, eu achei que podia ter pulado. Ah, sim. É nessa linha mesmo. Que a matemática aqui dá pra gente desmembrar. Porém, a gente colocar na nossa cabeça que é o ponto que está chegando a diferença de potencial, acho que é mais interessante e mais intuitivo da gente gravar. Tá? E a saída mais fácil também, na hora que a gente vai fazer os cálculos. Então, eu vou colocar aqui, ó, a gente tem que encontrar a tensão de cada um. Eu vou colocar aqui, ó, que a tensão total é igual a tensão 1, que é igual a tensão 2, que é igual a tensão 3, que é os próprios 120. Por quê? Porque no circuito em paralelo, a tensão é a mesma em todas as cargas, ok? Então, vamos lá. Até agora, o que a gente encontrou? Nós encontramos, então, a resistência total, nós encontramos a corrente total e a tensão de todos os elementos. Falta encontrar aqui, além da potência de cada um, que a potência é só multiplicar a corrente pela tensão de cada um, isso é simples, vocês vão conseguir fazer aí. Falta a gente identificar a corrente de cada componente, né? Como que eu encontro a corrente do resistor 1 aqui? Divide por 4. A corrente desse resistor aqui, ó, só dele. Divide por 4, não é? Mas e divide o quê? Hã? Divide o quê por 4? Por 4 ohms. O 10 por 4 ohms, não é? Não. Ó, a gente quer a corrente que circula por ele, né?
a gente sabe a resistência dele, é a 10 ohm. E a gente sabe que a tensão que está chegando nele, não sabe? Que é 120. Isso. Tendo a resistência e tendo a tensão, ó, eu consigo usar aqui o rei e achar a corrente que está circulando nele. Então a gente sabe que a corrente é tensão sobre resistência. Eu posso falar assim, ó, que a corrente 1 é igual a tensão 1 sobre R1. É 12? A tensão é 120. Isso, vai dar 12. E a resistência é 10, ó. Então, vou dividir por 10. 120 dividido por 10 Aqui, tranquilo, né? Matou aqui. dá Vai 12. dar 12. Vou colocar mais bonitinho aqui. E 1 é igual a 12 ampere. Olha que interessante. Se aqui, se 12 ampere desce aqui, ó. 12 ampere tá descendo aqui. Quantos ampere sobra para cá? Vindo para cá. Para esses dois outros resistores. Ó, veio 30 aqui. 12 veio para cá. Quantos que veio para cá? Tem que dividir mais 2 vezes ainda, não tem? Não, Não vai entendi. ter. Repete. Mas de aqui, novo. ó. Vamos lá. Eu tenho 30 amperes. Esses 30 amperes, 12 amperes desceu aqui, certo? 12 amperes desceu. Então, para cá, ó, sobrou uma quantidade que vai distribuir entre esses dois. Qual quantidade que veio para cá? 18. 18. Isso. Então, a gente sabe que está vindo 18 amperes aqui, ó. Desses 18, um golinho vai descer para cá e um golinho vai descer para cá. Beleza? Então, vamos lá. Como que eu faço para encontrar? Oi? Por que não é tudo igual, professor? Não é dividir todos iguais? Porque a resistência deles é diferente, né? Aqui, ó. O que aconteceu nos circuitos que a gente fez de exemplo é que eles eram iguais, né? E aqui eles são diferentes. Então, muito bem. Como que eu faço para encontrar, então, a corrente do resistor 2 aqui, ó? Resistor de 15. A gente vai fazer o cálculo igual o primeiro. 15. 120 dividido por 15, né? Alguém falou aí? Então, ó, I2 vai ser... Eu vou fazer mais rápido aqui. A tensão pela resistência. A tensão 2 dividido pela resistência 2. Vai ser 120 Dividido por 15. dividido por 15. Deu quanto aí? 8. Então, I2 é igual a 8 amperes. Pra gente matar aqui o... Eita, nós. Pra gente arrebentar a boca do balão, só falta fazer I3, certo? I3, então, ó, desceu quanto? Desceu 8, né? Dos 18 que tava vindo aqui, desceu 8 ampere. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Se tava vindo 18 e 8 desceu aqui, quantos que sobra para esse? 10. 10. Vou fazer a conta para desencargo só, mas é 10. Tá? Vai descer 10 amperes aqui. Vamos fazer a conta rapidinho. Esse resistor é um resistor de 12 ohm. Então, vamos lá. I3 é igual a tensão 3 dividido pela resistência 3, que vai ser 120 dividido por 12, né? 120 dividido por 12 dá 10. Vou fazer bonitinho, né? Eu fiz os outros. (10 amperes).
Pensa num troço que dá um nó no crânio. Acho que a gente tem que dar uma treinada aí nesse recesso aí. Quando a gente voltar lá, a gente vai dar uma revisadinha, né, no primeiro dia e vamos conseguir continuar com o conteúdo. Mas isso aqui não tem como, tem que treinar. Treinar. O problema não é a conta, porque a conta a gente faz, né? Mete na calculadora e já era. O problema é a interpretação do circuito. Interpretação que é mais difícil mesmo. A gente vai entrar num circuito um pouco pior agora, daí vai quebrar um pouquinho mais a cabeça. Aí vai dar tudo certo. E aí, professor, tô confiando. Não, tranquilo. Vou só conversar com vocês aqui rapidinho. Nesse circuito aqui, diferente do exemplo que eu tinha passado para vocês, esse aqui eu passei para vocês resolverem. Esse circuito, ele tem resistências diferentes em paralelo. Aí a gente identifica qual que é a gente consegue ver o que acontece, que tipo de interferência o resistor cria num circuito, né? O que significa esses valores? No sentido assim, qual que é a importância desses valores? É só uma conta? É só um valor? O que aconteceu? Primeiro, se eu tivesse lá, ó, a primeira coisa que acontece é que se eu tivesse apenas um resistor de 10 ohm ali, a minha corrente seria de 12 amperes, né? Então, a corrente total, se eu tivesse só um resistor, a corrente total do circuito seria 12. A partir do momento que eu aumento as resistências em paralelo, essa corrente aumenta. Por que essa corrente aumenta, gente? Porque à medida que o resistor ele é colocado em paralelo, a resistência dele diminui, ó, né? No que a resistência diminui, a corrente aumenta, tá? Então, olha lá, não é o resistor que tem maior resistência que vai ter a maior corrente circulando por ele. É o contrário, é o resistor que tem a menor resistência que a maior corrente circula por ele. Por quê? Porque a corrente ela é inversamente proporcional à resistência, certo? À medida que a resistência sobe, a tendência da corrente é de cair. À medida que a corrente sobe, a tendência da resistência Aliás, à medida que a corrente sobe, a tendência da resistência é de cair o seu valor. Então, se um sobe, o outro desce, um desce, o outro sobe, né? Ela é inversamente proporcional. Aí nos Por isso mata que se uma você estiver dúvida. tomando muito banho pelo demorar, ele, dependendo da resistência, ele desliga, né? A energia cai. A resistência caiu demais, não é? Na verdade, isso aí acontece por uma falha no projeto elétrico da casa. Isso que eu ia fazer uma pergunta sobre o chuveiro mesmo. Foi legal você estar tocando no assunto. Só para a gente absorver isso que eu acabei de falar para vocês, olha que legal. O chuveiro, gente, o Lorenzetti comum aí da vida, ele tem duas resistências, certo? Vou tentar desenhar aqui de forma mais... Tem jeito de ficar capenga. O Lorenzetti lá, para quem já desmontou, ele mais simplinho, tem um conectorzinho assim, aí ele tem uma resistência maior, ele tem um pininho no meio, e aí tem uma resistência um pouco menor. E outro pininho. É isso ou não? Isso. Eu vou desenhar ele de comprido para ficar mais bonitinho. Para ficar mais bonitinho não, para a gente entender melhor mesmo. Desenhar maior também. Então a gente tem uma resistência menor. E a gente tem uma resistência maior. E outro pino para conexão. Como é que funciona o chuveiro? Ele vai ter
o morno, o quente e o frio, certo? Chuveiro simples. Tem 3 temperaturas só, né? Ou ele tá gelado, ou ele tá morno, ou ele tá quente. Quando ele tem 2 resistências assim, e essas 3 opções só, ou ele vai ligar uma resistência, ou ele vai ligar outra, tá? Ou ele vai ligar essa com essa aqui, ligando uma resistência, né? Fase neutra aqui, ou fase-fase, ou ele vai ligar aqui. A pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: qual dessas resistências vai esquentar mais a água? A maior A ou a pequena. menor? A menor. Por quê? Por causa que a Concentra amperagem. mais energia. Você acabou de explicar o negócio da amperagem aí. Acabei de explicar. Uhum. Quando é menor, aumenta Atenção. a voltagem, no caso ali, né? No caso ali do chuveiro seria volts, né? Ou não? Você tá só confundindo a unidade de medida só, mas é essa linha aí. What? É o watts. O que acontece aqui? Se essa resistência ela é menor de tamanho, significa que a resistência dela elétrica é menor também, não é? Não. É maior, né? Não, a resistência dela. Lembra lá? Ah, Resistência. sim. Não, a resistência é menor. Isso. Resistência, ela é igual a rola, né? Rho vezes a largura dividido pela secção transversal do material. Então, se esses dois aqui tiver o fio for a mesma grossura, então não depende da secção transversal. Se ele for o mesmo material, não depende do Rho, que é a resistividade, ele fica apenas dependendo do tamanho. Se o tamanho for maior, Entendendo. ele vai ter uma maior resistência. Se o tamanho for menor, ele vai ter uma menor resistência, né? Beleza. Então, esse cara aqui tem uma resistência X. Esse daqui tem uma resistência 2x. Significa que a corrente desse cara aqui é 2 vezes... vou colocar como assim, ó. Vou dizer que essa aqui é a resistência A e essa é a resistência B. Nessas condições, significa que a corrente de A ela é 2 vezes a corrente de B. Entendeu? Porque se a resistência é menor, quer dizer que a corrente é maior. E se a corrente é maior e a tensão é a mesma, acontece que a gente aumenta a potência. Entendeu? Então, ó, vamos colocar valores esporádicos aqui, ó. Aqui a gente tem uma resistência de 5 ohm. É mais fácil, vou colocar 1 mesmo. 1 ohm, vai ficar mais fácil. E aqui eu tenho de 2 ohm. Meu Deus, que 2 é isso? 2 ohm. E a tensão aqui é de 127 volts. Então, ó, qual que vai ser 127 volts? A e B. Qual que é a corrente de A, qual que é a corrente de B? Então, tá ficando muita coisa. Deixa eu colocar para lá. Então, ó, a corrente, Se um quadro fosse assim, ô professor. pois é, lá Um quadro fosse assim. tem uns caras lá em São Paulo que tem uns quadros que sobe, desce, puxa pro lado. É a faculdade top que tem lá. Mas ó, a corrente de A, ela vai ser a tensão, que é 127 volts, 127, dividido pela resistência, que é 1. Então a corrente aqui vai ser os próprios 127 amperes. Esse é só um exemplo, tá, gente? Não vai queimar o couro do chuveiro, não. E a corrente B É vai que nem ser fazer lá no chuveiro. 127 volts também, só que dividido pela resistência dele, que é 2. Ou seja, essa resistência, a corrente ela vai ser 2 vezes menor, né? Então, qual que é o resultado disso aqui? 63,5. Esses caras são bons de cabeça mesmo, hein? Muito bem, olha lá.
Então, como que é o cálculo da potência? Potência, vou falar aqui, ó, potência A, ela vai ser tensão A vezes a corrente A. Então, vai ser o 127 vezes o 127. Dá quanto isso aí? Cento e vinte e sete vezes 127 dá quanto? 254. Quanto? 254. 127 vezes 127? 16.129. Vezes, perdão. Isso. Tô viajando aqui. 6.129 o quê? Qual que é a unidade de medida de potência, gente? Watts. Watt. E aqui, ó, vai ser a tensão B, que é os próprios 127, vezes a corrente B. Quanto que dá 127 vezes 63,5? Oi. Oito mil e 64,5? 806. 8.064,5. Isso. 8.000. Na verdade, que é a metade do outro, né? Isso, exatamente a metade. Olha que interessante. Isso é para a gente colocar na mente. O que que acontece, né? Eu diminuí a resistência, então significou que aumentou a corrente que circula por ela. Se aumentou a corrente, logo a eficácia dessa resistência é maior, a potência dela é maior. Isso significa que a água vai esquentar mais rápido, vai esquentar mais com essa do que com essa, né? Então fica aí uma aplicação só para vocês entenderem esse conceito, né? Muitas vezes a gente está fazendo um cálculo e você fala assim, nossa, mas a resistência aqui era 10 e deu 12, e essa resistência era 15 e deu 20. Tem alguma coisa errada, né? Então é importante a gente entender alguns conceitinhos desses. Vocês querem copiar isso aqui do chuveiro ou não? Nada a ver, né? Alô? Eu não vou copiar. Fazer lá, né? Vocês querem copiar ou não? Eu quero copiar. Tem que atividade lá. Não. Atividade que eu passei. Ah, tá. Aqui vocês não querem ver, não. Vou apagar, então, Foi hein? bom esse exemplo aí do chuveiro, hein? Colocar o positivo num lado e o negativo no outro não dá nada? Ou dá alguma diferença? Se inverter entrada de fase, Olha, eu consegui copiar do chuveiro aí, tô mandando para vocês no WhatsApp, tá? Vamos lá. Qual que é a pergunta que você fez? Se inverter o quê? inverter entrada de energia. Não, porque é corrente alternada, né? Isso aí é interessante, ó. O dispositivo, ele normalmente, né? Quando a gente vai trabalhar com eletrônica também. Tem polaridade, a gente usa esse termo, que é quando o dispositivo ele tem que ligar no negativo e no positivo certinho, senão queima. Aí você fala assim, não, ele é alternado, então tanto faz, né? A corrente alternada, tanto faz ela começar assim ou ela começar assim, né? Ela vai ser a mesma corrente alternada. Então, no caso dos equipamentos aí que trabalham ligado à tomada, chuveiro e tal, normalmente a gente não se importa muito com aonde que é ligado. Então, existe padrão? Questão de Existe... bateria mesmo? Bateria 12 volts, no caso, que seria? Tem polaridade? Se você inverte polaridade de algum equipamento lá no carro, por exemplo, misericórdia.
Pipoca Ou mesmo. 3 fios, né? Oi? 3 fios também e liga aos contrários, dependendo do motor. Então você tem que. Quando A a gente questão do fala motor, ele só vai rodar ao contrário, não é? Não, A questão do motor, ele só vai girar ao contrário, não é? se for motor de arranque, é um problema girar ao contrário, né? Não, motor de arranque, sim, mas é tipo assim, se for na alternada, não tem problema, porque daí ele vai girar ao contrário, é só inverter fase, não é? Você fala se for na alternada ou na contínua? Não, na alternada. Não, mas pera, ele tava falando do carro, né? O carro é contínuo. É isso. Então, o carro é porque- contínuo. Positivo e negativo. Se inverter, ele vai inverter a rotação, perfeito. Não, sim. É isso aí. Na alternada, para inverter a rotação é diferente. A gente tem que inverter uma das fases, né? Então você tem Ué. que ficar com as É três isso que fases. eu tô falando. Agora, sim, mas é que se o motor for monofásico, aí a gente tem que inverter a ligação do motor, porque mudar a fase não vai inverter a rotação dele, né? Aí seria o triângulo, né? Não, o motor monofásico de arranque capacitivo ele tem outra ligação. Mas vocês vão ver tudo isso aí nos próximos semestres. É que não é quer saber logo. Não é quer sair das contas. Calma, vai ter muita conta, muita conta. Quando entrar em industrial, vocês vão fazer mais conta. Semestre que vem, mais conta. Só que são contas específicas, né? Aqui a gente está vendo no geral. Beleza, gente? Beleza, né? Matamos esse assunto aqui. Não sei nem se foi importante para vocês, mas é uma curiosidade aí. Uma aplicação direta. Vocês querem copiar alguma coisa aqui? Tem alguma pergunta para eu fazer? Alguma dúvida? Mas faltou potência, não faltou? Faltou. Mas daí vocês são bons. É só vocês multiplicar a corrente pela tensão de cada um. Então é só vocês pegar aí, ó, 120 vezes a corrente de cada um. Tem que colocar todos os números, né? Senão dá diferente. Eu coloquei só os primeiros números, Ele não dá diferente, né? deu outra coisa. Tem que colocar certinho. Dá mais aproximado. A potência, se somar todos, tem que dar 120 Não, watts? Nada a ver. nada a ver. A potência, ela vai ser o trabalho que essas resistências podem fazer, né? Ó, gente, essa resistência de 10 ohm aqui poderia ser uma lâmpada com essa resistência. E aí a potência que vocês calculam aí significa ser a potência dessa lâmpada. Essa outra resistência, ela poderia ser um chuveiro, por exemplo. Quando vocês calculam aí, vocês estão calculando a potência desse chuveiro. Então, esses resistores que a gente coloca aqui, ó, eles estão representando para nós uma carga, ou seja, um consumidor, tá? O cálculo que a gente faz é exatamente esse. Para trabalhar com sistemas um pouco mais simples, semestre que vem, por exemplo, essas continhas vocês vão fazer muito, muito, muito. Principalmente essa, ó. Por quê? Para descobrir cabo, descobrir disjuntor, a gente usa essa formulinha muito. E a gente tem que compreender o que significa essa ligação, né? Então, essa que é a importância dessa introdução que a gente tem em análise de circuitos, tá? Pessoal, vocês copiaram aqui já? Posso passar para frente? Copiar ali. Ali em cima, ali, a formulação é aquela lá mesmo, né? A fórmula é essa. O Wesley, para achar a potência daí tem que... Multiplicar a tensão pela corrente de cada um. Então a tensão é a mesma, né? Então você só vai multiplicar pela corrente que você achou, ó. Então a potência do resistor 1 é o 120 vezes o 12. A potência do resistor 2 é o 120 vezes o 8. A potência do resistor 3
120 vezes o 10. Entendeu? Entendi. Tem alguém martelando aí. Vai ver, o cara tá mexendo no chuveiro lá. Eu já vou desmontar o chuveiro e medir a resistência lá pra ver se é verdade o que o professor falou. Ó o Jason. Ó, nem vi, aumentou a galerinha aí, hein? Foi de boa. Beleza, pessoal? Copiado? Vamos pra frente? Aí o outro exercício vocês quebrem a cabeça aí e me mandem, tá? Eu vou passar uma listinha pra vocês hoje, pra vocês ficarem quebrando a cabeça durante o recesso. Na verdade, durante a semana que vem. Vocês forem fazendo ela aí. E ela vai contar com uma atividade aí que vai valer um pouquinho mais de nota, tá? E pra não cair no esquecimento, porque 3 semanas é muita coisa, a gente acaba esquecendo. Pode enviar essas tarefas no WhatsApp também, ô professor? Isso, no WhatsApp. Beleza. Você vai mandar essas tarefas pelo WhatsApp? Ou aqui agora? Para nós copiar? Isso. Oi? Para nós copiar agora ou você vai mandar pelo WhatsApp? Eu vou mandar a lista pelo WhatsApp, tá prontinha aqui. Eu vou mandar ela. Vou mandar no WhatsApp e vou mandar por aqui também. Aí vocês me enviem pronto pelo WhatsApp mesmo. Eu vou criar uma pastinha de vocês lá e vou. Até amanhã eu passo para vocês todos quem tá me devendo o quê, como é que tá. Tenta mandar para mim, Wesley, os vídeos lá, para mim rever tudo de novo, para mim colocar em um dia aí, tentar colocar em dia. Aham, eu baixei aqui o Streamer, vou ver se funciona. Ele é da Microsoft também, é de compartilhamento de vídeos. Às vezes vai ser a solução que a gente vai ter no celular, né? Eu vou ver como é que funciona e já te passo já. Já passo para vocês, né? Não é só você que deve estar com alguma dificuldade. Mas apesar das dificuldades, gente, apesar dos pesares, apesar de tudo que tem acontecido, até que tá fluindo, né? A disciplina, as coisas, a gente tá conseguindo dar uma captada aí, né? Tirando o Bruno que fica enchendo o saco toda hora, tá bom. Quem foi que falou aí agora? Esse. Trabalhou muito hoje? Cheguei quase agora, velho.
Você viu a hora que eu mandei um oi aí? Eu vi. Cheguei quase agora. Ô, ficou sabendo que ia entrar na minha cantina lá? Como assim? Como assim? Ladrão, mano. Entrou lá, levou o bujão de gás, todo o meu estoque, levou tudo. Você tá brincando? Foi, pô, domingo retrasado. Ah, não acredito, não. Sério, cara. Quebraram o vidro da frente lá, fizeram um regaço. Depois eu te mando os vídeos. Não acredito, cara. E a Nenê, como é que tá? Senai é complicado. Senai e Pucarana é complicado. Aqui em Londrina a gente tem a portaria 24 horas, né? Então sempre fica alguém aqui. E cheio de equipamento no negócio, cara. Tem que ter gente pra cuidar. Agora entrou uma vez, vai virar moda. Ah, então, aí a menina pediu pra gente tirar tudo de lá, né? Nossa. Eles iam voltar. Apesar de que é o seguinte, eu acho que não foi uma vez só não, eles entraram mais. Ah, sim, ele já tá acostumado já. Ela tirou todos os equipamentos que tinham lá também vulneráveis e levou tudo lá pra uma sala lá que ela tem segura lá. Freudinho, velho. Só te fariz aí, cara. E a Nenê, como é que tá? Tá bem, graças a Deus. Nossa, teve bastante cólica, né, na semana passada. Aí É a gente. normal. Tipo assim, ela teve bastante mesmo. Ela não dormiu, ficava acordada, gritando, chorando. Aí a gente foi atrás dos medicamentos, atrás do pediatra, e deu tudo certo. Hoje ela dormiu que nem uma benção. Ó, minha esposa tá falando que sua mulher tem que cuidar da alimentação, que isso aí também traz cólica pra criança. Nossa, mas foi de um dia pro outro, cara. Ela cortou feijão, cortou tudo, no outro dia a criança já tava outra. Não pode comer comida requentada. Comida requentada, aí, ó. Aqui é marinheiro de quarta viagem, parceiro. Não, já quero as dicas já. Depois me passa tudo a lista ali no WhatsApp. Mas foi terrível, cara. Nossa, graças a Deus ela dá uma. Ô Wesley, tem muita tarefa pra fazer? Ah, não! Tem bastante, gente. Só que é o Vou seguinte. ver se eu posso fim de semana. A gente vai entrar em férias dia 5, né? A partir de semana a partir de amanhã vocês já não vão ter mais as aulas até o dia 25, né? E aí vocês vão ter um tempinho aí também, a gente vai se acertando. Tem que ter alguns casos à parte aí, a gente vai se acertando. Pessoal, vamos continuar aqui então. Aqui vocês já copiaram, né? Eu vou partir para a próxima, pode ser? Pode ir lá, vamos lá. O outro exercício, se vocês façam, por favor. Agora a gente vai entrar em outro conteúdo, na verdade. E aí, outro conteúdo não, outro tipo de circuito. Mas tudo vai se basear em análise de circuitos, tá? Estão preparados? Não? Não. Estão vendo a tela aí? Sim. Uma pergunta para vocês. Esse circuito é em série ou paralelo? Paralelo. Ele é um circuito misto. Paralelo. Aos dois. Quem dá mais? Quem dá mais? Isso é o intermediário, não é? Ô, louco! O cara já tá ligando as lâmpadas já. Eu acho que é em série. Você acha, Bruno? Quê? Circuito é em série ou paralelo? Isso é intermediário. Deixa eu ver se tá Sem aí. série, mano. O que você acha, Edson? É série ou paralelo? Ah, pior que eu acho igual o Lucas, eu acho que é misto. Beleza. Mas Pessoal, acaba série, né? Se o paralelo segue da série. então, olha aqui. Aqui ele tá em paralelo, vocês concordam comigo? Aqui é paralelo, essa parte aqui.
O R2 e R3 é paralelo. Só que o R1 ele está em série. Então esse circuito é o que alguns citaram aí mesmo. É um circuito misto, tá? O circuito misto são circuitos que eles são compostos tanto de séries quanto de paralelos. É agora que a cobra começa a fumar, porque a gente tem um trabalhinho a ser feito aí, né? A gente tem que então identificar em que momento que é em série, que daí eu vou somar resistor, vai dividir a tensão, a corrente vai ser a mesma, e entender quais momentos, em quais partes ele é paralelo, onde a tensão vai ser a mesma, onde a resistência vai diminuir quando eu for fazer a equivalência, e onde a corrente ela vai se dividir no nó. Então, olha que interessante. Aqui, ó. Peraí que já fiz, eu vou ver. A corrente vai sair daqui, ela vai passar pelo resistor 1. Essa corrente vai chegar no nó e vai vir um tantinho para cá e um tantinho para cá. Uma parte para R2, uma parte para R3. E vai se somar novamente aqui, ó, no nó e vai retornar, tá? Então, em série, a corrente vai ser a mesma, a corrente total vai ser a mesma. No paralelo, a corrente vai ser diferente. A tensão, ela vai ter uma queda aqui em R1 e o que sobrar vai ser de R2 e R3. Então, olha como é que a análise começa a mudar. Eu tenho que setorizar a análise. O R3 na mesma carga? Oi? O R1 vai descarregar, sobrar ali para o R2 e R3 na mesma carga, mesma frequência? Assim, vai chegar junto. Vamos supor que a gente tenha 12 volts aqui. 4 volts o R1 consumiu. Aí vai sobrar 8 para cá. Esses 8 volts, tanto o R2 quanto o R3 vai consumir, porque ele está em paralelo. 4 sobe, 4 desce. Oi? Aí 4 sobe, 4 desce. Não, falando de tensão, né? A diferença de potencial aqui. 12 volts da fonte. Se tivesse 12 volts da fonte, R1 consumir 4. Vai sobrar 8. Esses 8, R2 e R3 vai consumir. Agora precisa ficar muito nítido na nossa mente o que é a tensão, o que é a corrente. E é interessante que o próprio circuito, às vezes, acaba nos ensinando, né? A corrente em si, ela vai chegar aqui, ó. Vamos supor que a corrente desse circuito total seja uma corrente de 10 amperes. Essa corrente de 10 amperes vai ser a mesma corrente que vai circular inteira por R1. Quando ela chegar no nó, ela vai vir uma parte para R2 e outra parte para R3. No final do nó, ela vai se somar novamente e os mesmos 10 amperes vai voltar para a fonte, tá? É assim que vai funcionar. Mas vamos analisar né? Copia aí o que significa um circuito misto e aí a gente vai analisar um circuito como exemplo e aí vocês vão entender melhor. Copiaram já, pessoal? Ainda não. Acabei.
Beleza, pessoal. Vamos lá, então. Vamos fazer a análise desse circuito aqui, ó. Como é que funciona, tá? Abram sua mente, pensem no circuito em série paralelo, e pensando no série paralelo que a gente vai começar a analisar isso aqui. Pessoal, o circuito em série é fácil de fazer. O circuito paralelo é fácil de fazer. Quando a gente entra no circuito misto, e daqui para frente todos vão ser assim, aí começa a doer um pouco o coco, tá? A gente precisa entender muito bem o conceito dos outros dois para aplicar aqui. Não é difícil, não tem muita matemática, o BO não é o cálculo, o BO é a interpretação. Então, prestem bem atenção, olha com atenção os pontos, tá? E vocês vão entender. Vamos lá pro Paint lá. O pessoal, deixa eu fazer um favor, pedir um favor para vocês. Mandem mensagem aí no Messenger, só para quem não mandou, só para aquela questão da chamada que a gente já conversou. Eu não consigo, porque eu tô como convidado ainda. Ainda, né? Então a gente vai. Eu não consegui mexer com isso, não. Você mudou sua senha no Outlook? Então, ontem eu consegui conectar, hoje eu não consegui já não. Tá, depois a gente vai. Só me fala assim, você tá usando você usou ontem o e-mail do sistema? Do Sim. Senai? E você sabe a senha Eu tô disso? usando. Ontem eu tava usando, tava aparecendo pra você que eu tava como convidado ainda. Não sei se você lembra. Tava, então temos que entender o que tá acontecendo aqui. Aí hoje eu entrei com a minha conta mesmo. Vamos resolver isso aí até amanhã, pelo menos já tá certo isso aí. Ah, mas tá dando pra ver a aula, tá de boa. Não, só pra depois você conseguir ver as que já passou. Estão vendo aí, né, pessoal? Sim. Pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar resistor equivalente. Então, vamos lá. Não, a resistência equivalente aqui não é simplesmente pegar tudo e somar. A gente vai ter que fazer por partes. Aí eu pergunto para vocês, eu posso pegar esse 4 e somar com 6 aqui, ó? Pegar o 4 e somar com 6? Direto? Se fosse esse baixo, pode. Certo, mas esse 6 aqui que tá no paralelo. Não, não pode. O senhor tá espertinho, hein? Muito bom. Eu não posso. Por que eu não posso somar esses dois? Eles estão Ele paralelos. vai dividir. Porque aqui ele está em paralelo, né? Aqui a resistência é diminuir. Então, como é que eu vou fazer isso? Não tem como. Tem um nó aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, e agora a gente vai sempre redesenhar o circuito, tá? Aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos transformar esse circuito. Opa. Vamos transformar esse circuito nesse circuito aqui, ó. Com o resistor, a gente vai colocar nome neles, tá? Resistor R
Eita. 1R2 R3 e R4. Pessoal, sempre colocar o endereço certinho, nome certinho, para vocês não se embananarem. Então a gente vai fazer o equivalente aqui, ó, entre R1, R2 e R3, eu vou chamar ele de R2, 3. Esse R1 e esse R2. Aí minha pergunta para vocês, como é que eu faço para juntar esses dois? Como é que eu faço para juntar 2 e 3? Você tem que achar a resistência equivalente. Certo, como que eu faço resistência equivalente? Eles estão em série ou paralelo? Paralelo. Então, paralelo, eu vou fazer o inverso da soma dos inversos, certo? Então a gente vai chamar de R23. Esse R23 vai ser... Eu vou colocar direto aqui. Não, vou colocar direto não. Vou colocar certinho. Vai ser R2, 1 sobre, mais 1 sobre R3. E 1 sobre. Então, vai ficar como? Eu vou fazer um embaixo do outro aqui. O R2, 3 vai ser o mesmo que 1 sobre 6 mais 1 sobre 3. E 1 sobre tudo isso. Então, R2, 3 vai ser o quê? 1 dividido por 6 dá quanto? Zero vírgula 1666, um punhado. Então é 0,16. Vou colocar 16, tá? Só pra gente representar. Mais, quanto que dá 1 dividido por 3? Zero vírgula 33. 1 sobre isso, tá? Que é esse 1 aqui. Então, R2, 3, se você fez direto na calculadora, isso aqui, esse resultado aqui, ele vai dar 0,5. Tá? Esse resultado é 0,5. Se você fez na calculadora. 1 dividido por 0,5 é o dobro, né? Então, ele vai dar 2, certo? 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 Entenderam, pessoal? Até aqui, a gente fez esse circuito aqui, ó. O paralelo dele. O paralelo desses dois dá o quê? Dá 2 ohm. Então lá, ó. 2 ohm. Na última lá foi 0,5 vezes 1. Não, 1 dividido por 0,5, ó. É sempre 1 sobre, né? Aqui, ó, é 1 sobre R1, R1 vale 6. 1 sobre R3, R3 vale 3. 1 dividido por 6, 0,16. 1 dividido por 3, 0,33. E o 1 continua aqui em cima. Esse cara com esse cara dá 0,5. Aí o 1 continua aqui em cima. 1 dividido por 0,5 dá 2. Tem que colocar tudo junto, senão não dá. Oi? Tem que colocar todos os números certinhos, senão não dá. 2. Tem que colocar os números certinho, anotar certinho. É Senão... R2, R3, então ele vale 2 com... Isso, quando eu pego esses dois aqui e faço o paralelo deles, ele passa a valer 2 2.
2 ohms. Aham. E agora? Agora eu faço uma Beleza. pergunta para vocês, chave. Como que eu faço para achar a resistência total desse circuito aqui? Ele não ficou todo em série agora? Ficou. Ó, então agora ficou fácil. A gente vai fazer assim, ó. E a resistência total, ela vai ser igual a 4 R1. ohms. Não é, tá. Agora vai somar direto, né? R23 mais R. Aqui é R4, eu coloquei R2, né? Escrevi errado. Certo? Então, ficou tranquilo. Resistência total é igual a 4 mais 2 mais 6. A resistência total é igual a quanto? 12. 12. 12 o quê? 11. Pessoal, é isso que a gente achou, é a resistência total. E o que significa isso? Significa que a gente tem um circuito equivalente. A gente fez esse circuito aqui, ó, tá vendo? É como se nós tivéssemos encontrado então a resistência equivalente, que é os nossos 12 ohm. Entendeu? Então, ó, a gente tem um monte de resistor espalhado no circuito. A fonte Só pra não te falar uma enxerga... coisa, professor. Pode falar. Aqui no R23 aqui, Aham. 1 sobre R2, não é R1 não, né? É R2. Perdão. Perfeito. Tá R1 aí. Isso, obrigado, viu? Eu tô recapitulando aqui. Perfeito. Aí, agora tá correto. Tem que ficar atento a esses númerozinhos que a gente se confunde, gente. Então, ó, a fonte, ela não enxerga esse monte de resistor. A fonte, para ela determinar a corrente que ela vai fornecer, ela observa dessa maneira aqui, ó. Ela tá vendo o circuito assim, ó. Então ela vê um resistor equivalente de 12 ohms, tá? Vou multar aqui que o trem tá passando. Beleza. Então, agora, agora que nós encontramos a resistência total, o que nós vamos encontrar? A corrente total também, tá? Exatamente como a gente estava trabalhando antes. Eu vou colocar aqui embaixo, corrente total sempre vai ser a tensão total dividido pela resistência total. A corrente total, então, ela vai ser a tensão total é 36 volts. Aqui ficou fácil, né? 36 dividido por 12. Quanto que dá? São 3 dúzias. 3. Corrente total é igual a 3 o quê? Qual que é a unidade de medida? Empatar. Oi? Ampere. Eu falei com o meu irmão aqui, desculpa, velho. Ah, tá. Ampere. Então, gente, ó. Aqui a gente tem no circuito a corrente total é essa corrente que sai aqui, ó. A corrente que está saindo aqui é uma corrente de 3 ampere. Pessoal, a pergunta que eu tenho para vocês: qual é a corrente em cima do resistor R1?
1 ampere? Não. É 3 dividido por 4? O R1, no Marcos que já acabou de sair do ensino médio, não vale responder. O R1 aqui, ó, ele tá em série ou tá em paralelo ao circuito? Paralelo? O R1? É. Certeza? Se ele queima, funciona alguma coisa? Não, tá em série. Isso. Se ele tá em série, a corrente é a mesma, não é? Sim. Então a corrente do R1 é os próprios 3 amperes. Então, ó, essa análise a gente entende que a corrente, que os 3 amperes vai chegar aqui, ó. Os 3 amperes. 3 amperes vai passar em todos, então? Não. Ela vai chegar Não. aqui. Quando ele chegar aqui no nó, ele vai um pouquinho para cada. Isso, é que vai, é verdade. Vai Isso. dividir. Aí ele vai dividir essa corrente um pouquinho para cada, mas quando ele voltar aqui no nó, vai se somar novamente. E esses 3 amperes vai voltar para a fonte. Então R4 também tem 3 amperes. Tem 3 amperes. Olha que loucura. E vai passar direto 3 amperes. Que massa, Isso. cara. Aí que loucura. Então a gente fala assim, que a corrente total é igual à corrente 1, que é igual à corrente 4, e é igual aos 3 amperes. Então a gente já achou a corrente de 2 resistores já, só pela análise. Você tá vendo como é que... Vocês estão vendo como é que às vezes a gente não faz nem conta? Que loucura que é isso aqui? Professor, eu não entendi muito essa última parte. Oi? Eu não entendi muito a última parte que o senhor explicou aí, para achar a corrente elétrica. Por que foi todos iguais, o R1 e o R4? Porque o 3 ampere, ó, ele tá vindo aqui, né? Esse 3 ampere, como o R1 tá em série, o 3 ampere vai passar todo dentro do R1 e vai sair os 3 ampere aqui, ó. Certo? Quando chegar aqui no nó, ele vai vir um pouquinho para cá, né? Essa parte você entendeu, né? Ele vem um pouquinho para cá, um pouquinho pro outro, né? Vem um pouquinho para cá e vem um pouquinho para cá. Só que no final, esse pouquinho que vem cada um para um lado, eu acho que vai dar 2 e 1, mas vamos calcular. Ele vai chegar aqui, ó, no nó, ele vai se somar e vai voltar a ser 3 amperes. Porque os 3 amperes que saiu da fonte tem que entrar de volta na fonte, né? É isso que acontece, né? A corrente ela sai, alimenta o que tem que alimentar e volta. Porque a corrente é contínua, né? Vai de um ponto ao outro. Suponhamos que ela divide, né? Um e-mail para um lado, um e-mail para o outro, e a hora que chegar embaixo tá 3 de novo. Tá 3 de novo. E aí o R4, então, também tem 3 amperes passando dentro de R4. Então a gente fala que a corrente total é igual a corrente 1, igual a corrente 4, que dá os 3 amperes. Sem precisar fazer conta. Já achou a corrente elétrica, então? Achamos a corrente total e achamos a corrente do R1 e do R4. Professor, aqui no caso, seguindo, 3 amperes vai ser dividido por 6 em 1? Oi? Ah, não, vai ter... Ó, agora que a gente vai trabalhar em cima, vai chegar aqui nesse bolo louco aqui. Eu preciso que vocês me digam se vocês entenderam até aqui. Tranquilo até aqui, né? Não, tá tranquilo. Bom, pra mim tá tranquilo. O senhor só resolveu R1 e R4. Por que ele não chegou no R2? Porque o R2 a gente vai ter que calcular a corrente nele ainda. Porque dividiu um pouco pro R2 e um pouco pro R3. Vai dividir um pouco para cada um. Não vai ser 3 também neles. Seria 3 em todo mundo se o circuito fosse assim, né? Mas o circuito não é assim. O circuito ele é assim. Que chega nesse nó aqui em cima, que ele divide. Na hora que chega no nó lá embaixo, ele continua 3 amperes para frente. Ele se encontra de novo. É exatamente isso. Então, gente, ó,
que nós vamos ter que fazer aqui? Agora, a gente tem... Vamos fazer o que é mais fácil. Sempre vamos fazer o que é mais fácil primeiro, tá bom? A gente não vai achar as coisas aqui, ó, Eu peguei um exemplo até um pouco meio difícil para ser o primeiro exemplo para passar para vocês, mas tá bom. A gente não vai achar as coisas de R2 e R3 já de cara. A gente vai achar as coisas de R1 e R4, porque a gente já tem a corrente de R1 e R4 e tem a resistência deles. Então dá para a gente achar a tensão que eles consomem, né? A gente já tem corrente e resistência. Depois a gente vem para esses dois aqui, beleza? Então, ó, a tensão no R1, que eu vou chamar de tensão 1, como é que eu acho tensão? Olha lá, ó, tensão. Se eu tampar aqui, é eu multiplicar a resistência pela corrente, certo? Então, eu vou fazer lá R1 vezes o I1, que na verdade I1 é o mesmo que a corrente total. Então, o E1, a tensão consumida pelo resistor 1, vai ser o resistor, que vale 4 ohms, vezes a corrente do circuito, né? A corrente que circula por ele, que é 3 amperes. Então, a tensão que ele consome é de 12. 12 o quê? Tensão. 12 volts. 12 volts. Legal? Ele consumiu 12 volts. Então, ó, aqui a gente tem a queda de tensão de 12. Certo? Mas vamos lá, já a gente chega no... Se a gente não tivesse esse R4 aqui, a gente poderia fazer 36 menos 12 e ia sobrar 24 volts para cá. Mas tem um detalhe aqui, tem esse R4. Vamos calcular ele e a gente já conversa sobre ele. Como a gente tem a corrente de R4, a gente pode calcular a tensão em cima dele também. Então, a tensão 4, ela vai ser igual a R4 vezes a corrente 4, que na verdade é igual à corrente 1. Então, a tensão 4 vai ser igual à resistência 4, ó, o R4 vale 6 vezes o 3. Então, a tensão 4 vai ser quanto? 18 volts. 18 volts. Então, olha lá, vamos voltar lá, vamos entender. 18 volts. O que significa esses 18 volts? Significa que a gente tem uma queda de tensão nesse cara aqui, ó, de 18 volts. A pergunta que não quer calar é o seguinte: se eu tenho... A fonte é 36 volts que entra. Se o R1 consome 12 e o R4 consome 18, quantos volts que sobram para esses caras aqui, ó? 6. Beleza, o Adriano entendeu. 6 volts? É isso mesmo. Quantos volts que sobram? Vocês entenderam? Por que que o Adriano falou que sobra 6? Vocês entenderam por que que sobra 6? Soma um e o outro diminui por 36. Isso, ó. Imagina assim, ó. A gente tem 36 volts. Aqui ele consome 12, já cai para 24, né? Só que esses 20... Não vou ter 24 volts para esses dois aqui. Porque esses daqui, ó, já vai ter consumido os 18. Então eu vou... Como que eu vou saber a tensão que sobra para cá? A tensão... Olha que legal. Podemos fazer assim, ó. Tem duas formas de calcular a tensão que tem R2 e R3. Vocês entendem que a tensão de R2 é a mesma que a tensão de R3? Porque ele está em paralelo?
Se eu tiver aqui, ó, uma diferença de potencial de 10 entre esse ponto e esse ponto, eu vou ter 10 volts tanto no R2 quanto no R3. Entendem isso? Ele está em paralelo. Então a tensão desses dois vai ser igual. Eu tenho duas formas de calcular essa tensão. Eu posso fazer assim, ó, que a tensão a tensão 2 é igual à tensão 3, que é o mesmo que a tensão total, né? Que é o mesmo que a tensão total menos a tensão em R1 menos a tensão em R4. Ou seja, cerveja. Não, brincadeira. Isso aqui, ó, vai dar os 36 menos qual que é a tensão em R1, ó? 12. Menos 12 menos a tensão em R4, que é os 18. Então isso aqui vai dar 6. Por quê? 36 menos 12, 24. 24 menos 18, 6. O quê? Volts. Então, ó, a tensão que sobra para esses caras aqui vai ser uma tensão de 6 volts. Beleza? Alguma dúvida? Agora tem que achar a potência. Falta a gente achar algumas correntes ainda, né? A gente achou a corrente e a tensão. A gente achou a tensão de todos, né? A gente já sabe qual que é a tensão em todos. A gente achou a corrente no R1 e no R4. Falta achar a corrente do R2 e do R3, né? E falta eu mostrar outra forma de achar a tensão, que eu não falei para vocês. A outra forma de achar a tensão seria assim, ó. Nós sabemos que a corrente que vem para cá é 3. E a gente tem um circuito equivalente aqui que é 2, ó. Então, a gente pode falar assim também, ó. Tá? A gente pode usar esse cara aqui que a gente fez para encontrar a tensão. Então, a gente poderia falar que a tensão 2, que é igual a tensão 3, é igual a tensão em 2, 3. Ou seja, a tensão desse cara aqui, ó. Nós sabemos que esse resistor equivalente, ele passa os 3 amperes por ele. Então, tá feio isso aqui. Então, como que eu calcularia a corrente, a tensão? Era só multiplicar, então, a corrente pela resistência, né? É igual a R2, 3 vezes a corrente. Eu vou falar que é a corrente total mesmo, aqui. A gente sabe que a resistência dele é 2 e que a corrente é 3. Então vai dar os 6 volts também. Tá? São as duas maneiras que a gente tem de calcular, para calcular qual que é a tensão que sobra para esse cara aqui. Tá bom? São essas duas maneiras. Agora a gente tem a tensão de todo mundo. Como é que eu faço para achar a corrente do R2? Fala para mim. Divide? Tensão dividido por resistência? Não, tensão vezes resistência. Tensão
resistência? Vezes ou dividido? Não sei. Ó, Dividido. a gente quer encontrar a corrente, né? Ó. Como é que a própria fórmula conversa com nós? Queremos encontrar a corrente. Então, se eu tampo aqui, é só pegar a tensão e dividir pela resistência, né? Qual que é a tensão que eu tenho em R2? Qual que é a tensão em R2? 6 Olha. volts. 6. E qual que é a resistência do 6. R2? 6. Então, olha como é que fica. A corrente... Deixa eu fazer isso aqui que a gente achou, né? Aqui, pá. A corrente 2 é igual a tensão 2. Tá vendo como é que a fórmula é igual? E eles todos endereçados, fica fácil da gente fazer. O segredo desse tipo de análise é ser organizado, gente. Então, ó, a tensão 2 é os 6 volts, que é o que sobrou. 6 dividido pela resistência 2, que é o 6. Então, I2 é igual a 1 ampere. Sabe o que é interessante disso aqui? É que se desceu 1 ampere aqui, ó, quantos amperes sobrou para cá? Por R3? 2. 2 amperes. Tá vendo como é que às vezes a gente nem precisa fazer conta? A gente vai fazer para mostrar para o professor que você fez mesmo, né? Vamos fazer a continha. Então, uma das maneiras de fazer é pegar a corrente que chega e subtrair pela corrente do amiguinho ali, né? Mas a gente vai fazer a conta igual. Olha que tranquilidade. I3 é igual a tensão 3 sobre R2. R3, aliás. A gente sabe que a tensão 3 aqui, ó, é igual a tensão 2. Tá falando aqui. E a tensão 2 é 6. Então, vai ser 6 volts. Dividido pelo R3. R3 vale... Quanto que vale R3? 3. 3. Então, I3... 6 dividido por 3 dá quanto, gente? 2. 2 amperes. É 2 Perfeito. amperes, quer dizer. 2 amperes. Pessoal, é isso, tá? Aí encontrar a potência de cada um, como a gente encontrou a corrente de cada um, basta pegar então a corrente de cada um e multiplicar pela tensão de cada um, tá? O importante nos circuitos que a gente vai ter agora, como são circuitos maiores, o importante é nós sermos organizados, entender o que está acontecendo no circuito, entender quais passos você vai tomar, né? Nunca tomar o passo antes de pensar, endereçar eles tudo certinho e treinar até que começa a sair umas fumacinhas da cabeça. Quando chegar nesse ponto, aí falta mais um pouco, tá? Mais ou menos isso aí. Mas vai dar tudo certo. Pessoal, olha que bacana. A tensão, ela entra aqui, a gente tem que entender que quando ele está em série, a corrente vai circular, a corrente total vai entrar totalmente nesse resistor. E ele já vai ter uma queda de tensão. Então, a tensão que chega no próximo circuito, no próximo resistor, no próximo nó, não vai ser a tensão total, mas vai ser a tensão total menos a tensão daquele que já consumiu um pouquinho, tá? O mesmo acontece com quem está do lado de baixo, certo? Quando eles estão em paralelo, a corrente ela vai se dividir, mas a tensão é a mesma. Então, a gente tem que se atentar nisso também, tá? Sempre que vocês forem fazer a resolução do circuito, vocês vão começar pelo resistor equivalente. E aí, vocês vão fazer passo a passo. O que era mais fácil de fazer aqui? O que era mais fácil de fazer aqui era fazer o equivalente entre R2 e R3.
Então, faça o equivalente e redesenhe o circuito, para você não se confundir, para você entender o que está acontecendo. Feito isso, vocês vão reduzir mais uma parte do circuito. E vocês vão reduzir até o circuito ficar dessa maneira. Quando vocês chegarem nesse ponto, com uma fonte e um resistor, vocês chegaram no circuito equivalente, no resistor equivalente, tá? E aí, o próximo passo vai ser encontrar a corrente total. E aí, depois disso, vocês vão ter que analisar o que vocês vão fazer, tá? Querem copiar isso aqui? Sim, é bom. Deixa eu ver se eu Aí consigo. deixa assim, espera aí, professor, deixa assim, espera aí. Só um Espera que eu minuto. vou tentar mandar no WhatsApp, eu vou copiar e colar aqui. Aqui, tô dando zoom. Ô Wesley, Oi, mestre. se eu tivesse feito isso aí nesse aplicativo que você falou, ele ia dar cada valor? Sim. Que top, hein? Vamos fazer isso? Manda pra nós lá no zap. Lá. Tô mandando lá. Agora ficou bom, copia e colo, dá pra ver se dá pra vocês dar um zoom. A hora que tá acabando, né, vai ficando bom o negócio. A cabeça da gente fica no número 6 ali. A gente sempre no maior dá maior. Na cabeça já fica automaticamente, né? E aqui no negócio é aos contrários. Pior. Você tem que desenvolver uma outra lógica, né? Deixa eu fazer esse circuitinho lá no aplicativo lá pro... Você acredita que expirou minha conta no Every Circuit? Tá pedindo pra eu pagar esse filho da mãe. Ele é só 2 dias só esse negócio aí. Então, cara, que merda que é essa? Vamos ter que achar outro pra fazer isso. Porque 65 conto dá pra pagar, não. Pessoal, eu mandei lá no WhatsApp, tá? Pra vocês irem copiando, tá? O que eu vou deixar de atividade hoje pra vocês quebrarem a cabeça? Eu vou deixar um circuito pra vocês fazerem. E amanhã eu vou passar a lista, tá? Fritar os neurônios, tentar fazer essa lista o máximo que vocês conseguirem. Não se aveste, se ficar muito difícil a gente vai conversando, mas tentar fazer, tá? Pessoal, a atividade de vocês é essa daí, ó. Vocês preferem que eu mande a imagem no WhatsApp lá do que ficar copiando? Porque vocês vão ter que copiar de qualquer forma para analisar, né? Manda no grupo, por favor. Eu vou mandar a imagem lá. O que vocês vão fazer aqui? Eu vou dar as dicas para vocês já. O que é mais fácil fazer? O paralelo de algum ou o série? Qual que é o... Vocês vão juntar sempre de 2 em 2, né? 2 em 2 ou até em alguns momentos de 3 em 3. Qual que é os primeiros 2 resistores que vocês iam juntar aqui nesse caso? O 3 e o 4? O 3 e o 4. O 3 e o 4. Como que vocês iam juntar? É o inverso ou só somar? Você passar por R34, é isso? Isso, mas daí como que é a continha? Eu vou só somar ou vou ter que fazer o inverso? Somar. Só somar. Porque ele está em série, né? Como ele está em série aqui, ó, R2 está em série com R3, está em série com R4. Então vou só somar. Quando eu somar, vai ficar um circuito, um resistor equivalente aqui, certo? E aí, depois que esse resistor estiver equivalente, aí eu vou pegar esse equivalente e fazer o paralelo dele com o R2, certo? E o resultado de R2 eu vou fazer a série com R1. Beleza? Então vai começar de trás para frente, certo? Certo. Vou mandar no WhatsApp para vocês aí, vocês vão quebrando a cabeça. Esse é o exercício de hoje, tá? Seria mais fácil pegar o R1, somar com o R3, o R4? Não posso fazer isso, né? Porque eu tenho um paralelo ali. É verdade.
Mandei no WhatsApp para vocês, pessoal. Pessoal, agora vocês vão quebrar a cabeça um pouco. Eu vou mandar a lista está pronta aqui. Vocês querem que eu mande ela já para vocês ou que eu mande amanhã? Manda já. Manda. Tá, vou postar no WhatsApp lá e depois aqui também. Vocês têm alguma dúvida que vocês querem pontuar sobre A qualquer lista coisa? do que lá, professor? Oi? A lista de atividade? Isso. Para semana que vem, pra vocês irem fazendo aí. Vocês têm alguma dúvida sobre análise de circuito, gente? Eu sei que as dúvidas vão acontecer agora, quando vocês começarem a fazer o circuito. Mas vocês têm alguma dúvida? Por enquanto também tranquilo. Beleza. Aqueles que estão tranquilos, uma boa noite, bom feriado, boas férias para vocês. Que vocês precisarem, eu vou estar aí, vou mandar no WhatsApp a lista. E dia 25, tamo junto, viu, gente? Segunda-feira não vai ter aula daí, né? Não. Segunda-feira não vai ter aula. Não. Encerramos a última professor, aula. segunda-feira eu vou chamar. A última aula é hoje. E aí a gente vai resolvendo essas questões de acessar as aulas, tá? É isso aí, pessoal. Bom descanso. Se alguém tiver alguma Obrigado, dúvida, professor. pode continuar na chamada, que daí a gente conversa. Beleza, obrigado. Boa noite pra você. Boa noite. Até mais. Boa noite. Oi, Bruno. Vamos esperar o pessoal sair e daí a gente conversa. Você quer perguntar sobre o circuito, não? Isso. Tá. Vamos esperar o pessoal sair. Aí a gente troca uma ideia. Boa noite pra vocês, até mais. Bom feriado. Falou. O professor, eu ia falar para você que segunda-feira eu vou chamar o senhor no privado para pegar algumas atividades que ficou para trás. Ah, beleza, beleza. Na verdade, eu vou tentar já até amanhã já passar essas coisas para vocês também. Aí durante a semana eu vou dar uma treinada para me fortificar a mente um pouco. Sobre É o assunto. ideal. Perfeito, porque porque é até legal a gente ter esse tempo no meio do caminho. Oi? Vai ficar umas 3 semanas já não tem conteúdo, aí chega no dia que a gente voltar, vai estar tudo em branco na cabeça. Então. Pelo menos abrir ali para ver, né? Uhum. Segunda-feira eu vou chamar o senhor então, tá? Pode sim, eu tô lá. Vou estar trabalhando normal porque o pessoal, todo mundo saiu de férias, eu fiquei, né? Porque eu tenho que cuidar das coisas pro retorno aí. Então eu vou estar trabalhando normal. Você pode me chamar que eu vou estar a posto. Beleza? Beleza, professor. Obrigado Valeu. e boa noite aí. Boa noite. Deus abençoe. Você também, mano. Deus abençoe. Fala, Bruno. Naquela conta que você mandou lá, aquele novo cálculo lá, soma o R2 e o R4? O exercício para fazer, né? Isso. Isso, o R3. Não, o R3 e o R4, né? Eles estão em série. Então você pode somar eles. Aí eles vão dar um resistor equivalente. Esse resistor você vai fazer em paralelo com o R2. Depois que você fizer o R2, o R3 e o R4, você vai fazer o paralelo com o R1. O R2. Peraí. O R1, o R3 e o R4. Depois eu vou fazer o R2? Não. Você vai somar o R3 e o R4 só. O R1 é a última coisa que você vai mexer. Tá. Ah, entendi. Agora entendi. É porque... É que você não pode mexer no R1, que ele tá atrelado aí. Ele é o primeiro, né? Vai de trás pra frente. Ah, beleza. Então era só isso, ó. Pra dúvida. Aí você manda pra mim lá a tarefa, por favor, no WhatsApp lá, que daí eu vou fazendo aqui. Isso, eu vou mandar a lista pra você. E amanhã eu já vou
Tente alguma coisa, eu já vou mandar ali resumo pra você. Beleza, Bruno? Bom final de semana. Descanso. Boas férias pra você. Boa noite. Boa noite. Edson, Paulo, ficar alguma dúvida com vocês aí, gente? Então, tô tentando cadastrar aqui no Multisim, que é para ser um similar desse Every Circuit. Aí depois eu te falo se der certo. Ah, tá, eu conheço ele. Ele é, na verdade, ele é bom, cara, ele é bom pra caramba, mas o Multisim, pera, o Multisim ele é pra celular? Ah, eu tô cadastrando aqui no computador. É Não no sei se tem. computador, né? É isso mesmo. Eu queria, o Every Circuit é legal porque o celular, tem gente que não tem computador, né, em casa. Mas nem no navegador do celular o cara consegue mexer? Ah, tem que tentar, nunca tentei. Pode ser que ele perde, se o cara recebe uma mensagem no WhatsApp, entra no WhatsApp, ele perde, sabe? Mas nunca Entendi. tentei, não. Não, beleza. Essa lista aí dá uma caprichada, Wesley, pra sair fumaça pra gente aprender mesmo, viu? Eu caprichei. Assim, é introdutória, tá? Eu caprichei, assim, com algumas pegadinhas, algumas coisas assim pra vocês pensarem bem. Mas é introdutória, porque falta muita coisa pra gente ver ainda. Falta muita técnica de análise, sabe? E aí tem, tipo assim, circuito com duas fontes, circuito com uma fonte interferindo na outra, e aí aquela fonte passa a ter uma resistência, se opor à passagem da outra, e como que ela fica. Circuitos com várias malhas, não uma malha só. E depois também vem a questão da corrente alternada, aí que a cabeça frita um pouco. Mas vai dar para pensar bem, sim. Não, legal. O que importa é a gente sair da casinha, né? Sim, com certeza. Mas então tá, obrigado, Wesley. Boa noite. Opa, boa noite, Deus abençoe, boas férias aí. E eu tô a postos, tá? Se você precisar, pode mandar aí. Beleza, vou acabar enchendo o saco lá no Zap. Opa, é isso que nós quer. Falou. Valeu, até mais. Paulo e Renan, alguma dúvida? Aí eu aqui tô tranquilo, entendi tudo. Entendeu? Você é bom de matemática, você tem uma cabeça boa para pegar as coisas. Ah, Isso aí você teve no ensino médio, isso aí não? eu tirava nota boa em física. Agora faz diferença, né? Você vê como é que é as coisas? Eu lembro bastante coisa quando eu estudava. Ah, então fechou, Paulo. Vamos seguir a linha aí. Eu vou mandar a lista para vocês e isso é só tacar o pau. Beleza. Boa noite, bom descanso, boas férias para você, viu? Boa noite, igualmente. Falou. Até mais. Renan, você tá aí ou só tá logado? Renan?
Renan?